Salve pessoal, beleza? Não tá nada bom, né? Como o nome do canal é 2012, é óbvio que eu vou falar de 2012 porque eu sou supersticioso mesmo, eu acredito em coincidências, em mantras, e se dane, podem me chamar do que for, de modinha, de não sei o que, de passapano, não, porque eu vou falar dos absurdos do vexame de hoje. Mas, em 2012, o Corinthians foi eliminado nas quartas de final, foi a única vez que isso aconteceu nesse século, em jogo único. Né? Todas as outras vezes o Corinthians avançou. Nas quartas, tá? O Corinthians caiu algumas vezes na semi. E a única vez que isso aconteceu foi em 2012, para Ponte Preta, que coincidentemente tinha a pior campanha entre os classificados e acabou tirando o Corinthians da competição. Ah, aconteceu de novo. Se o final vai ser igual de 2012, não sei. Eu só estou citando aconteceu novamente contra o Ituano. Agora tem algumas coisas para falar. Foi um vexame. Foi um vexame, o Corinthians não poderia ter sido eliminado pelo Ituano hoje. O Corinthians não poderia ter levado o jogo hoje contra o Ituano para os pênaltis. Levar para os pênaltis já foi uma espécie de pré-eliminação. Mesmo que tivesse classificado, porque a gente estava esperando vencer para amanhã a gente secar o Tricas para tentar trazer o jogo para Itaquera, para o jogo para os pênaltis. E aí a gente ia acordar com, de repente, o Bragantino vencendo o jogo do Bragantino começa agora, e a gente podendo ter já jogando a semi contra o Palmeiras, jogo único. E podendo fazer a final contra o Tricas no Morumbi. Né? Perdendo a chance de jogar com eles em campo neutro. Então já tinha sido uma derrota gigantesca. O Corinthians tinha que entrar não para levar o jogo para os pênaltis. Então isso já tinha sido uma derrota. O Corinthians jogou mal o jogo hoje, o Corinthians jogou péssimo o jogo hoje? Não. Mas o Corinthians foi aquém do que poderia ter sido feito. O Renato fez falta? É óbvio que o Renato fez falta. Eu já venho dizendo que o Renato, esse ano, carrega o Corinthians nas costas. No sábado, ele se machuca com o Corinthians perdendo o jogo também, por 1-0. O Corinthians vira o jogo sem ele. Quando sai o gol de empate, ele está sendo atendido, fora de campo. Depois ele é substituído, o Corinthians vira o jogo. O Corinthians virou também, sem muita dificuldade, o jogo contra o Guarani. Só que o peso do jogo de hoje para virar é mais complicado, porque é um mata-mata. Você entendeu? Nesse caso, o empate servia para o Ituano. O Ituano sonhava com os pênaltis. Então, o fato do Corinthians ter empatado rápido deu ao Corinthians aí 70 minutos praticamente para conseguir um gol e vencer o jogo. E aí, incompetente, por nossa incompetência, a gente não conseguiu. Teve erros de arbitragem? Teve 2 pênaltis, um no Watson e um no Pedrinho? Teve. Mas é obviamente que a arbitragem ela é palmeirense. A gente viu ontem o que aconteceu. Então, a gente sabe as regras do jogo. A gente sabe que o que precisar acontecer com relação à arbitragem é pró-Palmeiras. Nunca é pró-gente. A gente viu o que aconteceu no jogo contra o Santos e tal. Então, mas eu não vou chegar aqui e falar que o Corinthians foi roubado contra o Ituano, que só fomos eliminados porque roubaram a gente contra o Ituano, porque eu seria a canalha se eu fizesse isso. Até porque o Fábio Santos, que é o nosso batedor oficial de pênalti, cobrou o pênalti igual aquilo dele. Eu queria saber por que o Fábio Santos, que sempre bateu o pênalti no alto, com segurança, inventou de bater rasteira cantando no canto. Ele nunca cobrou um pênalti assim no Corinthians. Se eu tô mentindo, fala pra mim, mostra aqui pra mim um pênalti que o Fábio Santos cobrou desse jeito. O único pênalti que eu lembro do Fábio Santos cobrar rasteiro no Corinthians foi contra o São Paulo, no primeiro clássico da Arena, mas só que ele bate o pênalti rasgado, indefensável. O Fábio Santos não cobra pênalti desse jeito. Por que diabo ele resolveu mudar isso de última hora? Ele faz o pênalti e estava classificado, cara. Não ia nem pra alternada. O triste é, pô, a gente perdeu a Copa do Brasil tendo a vantagem com o Fagner, um experiente, batendo errado. E hoje a gente foi eliminado por um outro experiente, o cobrador oficial, que bate errado e aí vai pra alternada. Aí o Fagner tá com o psicológico lá embaixo a falar, a culpa do Fagner. O Fagner tinha que bater, uma hora não tem jeito, uma hora ele ia ser obrigado a bater. O Fagner estava tão abalado psicologicamente que ele não ficou entre os 5. Ele foi o sétimo a cobrar. Sétimo ou oitavo a cobrar. Mas tinha uma hora que ele ia ter que cobrar, não tem jeito. Ia ter uma hora que até o Cássio ia ter que cobrar. Entendeu? Então jogar isso nas costas do Gil e do Cássio não é sacanagem. O Gil não é batedor oficial. Contra o Boca ele bateu porque foi o oitavo a cobrar. Hoje também foi o oitavo a cobrar.
Normal. Uma hora vai ter que cobrar, não tem jeito. Então, se tem responsabilidade de alguém, é do Fábio Santos, porque ele é o cobrador oficial e ele não bate pênalti daquele jeito. Se ele escorregasse, como foi em Cali, se ele bate do jeito que ele sempre bate, o goleiro fosse feliz. Mas por que o Fábio Santos fez isso, gente? Tá, mas vamos falar do jogo. Vamos falar do jogo, tá? O Corinthians começa o jogo vendo que o adversário era muito fraco, isso que deixa triste. O Corinthians enfrentou um adversário muito fraco. O Ituano pouco assustou, pouco fez. Sabe, era aquele jogo que, tipo, que se desse, dava para tirar os dois zagueiros e colocar dois atacantes, porque não ia fazer falta. Porque o Ituano nem agredia, o Corinthians agredia. Ele chegava, tipo, no embalo. Porque tem aquele adversário, como era o São Bernardo ontem contra o Palmeiras, que se você desse o contra-ataque era perigosíssimo. O Ituano não tinha nem isso. Tá? Aí o Corinthians começa controlando o jogo normalmente. Até aí tudo tranquilo, tava tudo na perfeita paz. Eu quero vencer a partida, não importa se o gol sai com 1 minuto de jogo, se sai no final. O Corinthians estava ali cansando um pouco o Ituano para estocar. Aí a gente dá o azar do jogador Raí lá do Ituano acertar um chute que ele nunca mais vai acertar na vida dele. Aí tem corintianos, né, os Anil Fiel, né, que ama falar mal do Cássio, né? Hoje, ó, só pra falar, hoje o Cássio se tornou o maior goleiro pegador de pênaltis da história do Corinthians, tá? Coloca isso na estatística, ele e o Ronaldo Giovanelli. Falando, não, foi um frango do Cássio, foi uma falha do Cássio, já condenando o cara, tipo, como se o Cássio falhasse todo o jogo, fosse uma coisa assim absurda. Primeiro que o chute do cara foi de raríssima felicidade. O campo tava molhado, ou seja, a bola escorrega, né? E se você olhar o lance de perto, mais em câmera, mais em slow motion, tem o camisa 10 do Ituano, a bola pega nas costas desse jogador. É um desvio sutil? Mas é um desvio que, quando o goleiro está preparado para fazer a defesa, ele tira a possibilidade de defesa do goleiro. Você entendeu? Então, esse desvio nas costas do camisa 10 do Ituano matou o Cássio. Tá? Não foi aquele desvio clássico, que a bola vai, que o goleiro vai para um lado, a bola vai para o outro, aí você percebe que foi culpa do desvio. É um desvio sutil, mas num campo molhado e da maneira e onde a bola foi, é um desvio que tira a chance de defesa do goleiro. Então o Cássio não falhou no gol. Quando ele falha, a gente fala. Ele falhou no gol do Palmeiras, ele falhou no gol do Rony. Hoje não falhou. Desculpa. Tá? Você quer falar, agora você quer. Ai, eu sou anti-Cássio. O cara hoje se tornou o maior pegador de pênalti da história do clube, já tem 9 títulos, é o goleiro que mais jogou partidas da camisa do clube, é o segundo, vai se tornar o segundo jogador com mais jogos na história do clube. Você quer falar mal dele? Sinto muito, cara. Você não conhece a história, cara. Se tem uma estrela aqui, ó, se tem essa porcaria dessa estrela aqui, deve ser ele, meu irmão. Tá? Mas o Corinthians, falei, deu azar. Lembrou muito esse jogo, eu tô falando da Ponte Preta de 2012, mas lembrou muito o jogo com o Audax. Vocês vão lembrar, na Arena, que também o Audax acerta 2 chutes. Que dificilmente acertaria um deles do Tietê, né? Dele mesmo, do Tietê. E aí o Corinthians soa sangue para empatar, levar para os pênaltis, mas não consegue classificar. O Fagner também erra pênalti naquela cobrança, outra coincidência. Também falaram que o Cássio falhou naquele jogo. Coisas parecidas aconteceram, né? Parece que o clima foi meio parecido com aquele jogo com o Audax lá. Aquele time do Audax do Diniz era bem melhor do que esse time do Ituano agora, né? Aquele time era bom aquele time. Tanto que o Tietê, teve vários jogadores que saíram daquele time ali e foram jogar em time grande depois. Esse time do Ituano não viu um destaque sequer. Esse time do Ituano é muito ruim, cara. É muito ruim. Sabe? É muito ruim. A chance de tomar um 5 do Palmeiras, se o Palmeiras fizer um gol cedo, é gigante. Tá? Se o Palmeiras fizer um gol cedo, o Ituano leva um 5. Se conseguir amarrar o jogo, segurar, retrancar, irritar o Palmeiras, aí de repente pode perder por uns 2-0 com os 2 gols no segundo tempo. Tá? Esse time é muito ruim. Desculpa. Se ganhar, vai ser maravilhoso. O ano tricampeão paulista seria espetacular, mas o time é muito ruim. Desculpa. Aí o Corinthians vai para o Bafa,
tem uma chance clara de gol com o Watson, em que ele sofre o pênalti, mas aí ele, em vez de cair e jogar sabendo que a arbitragem obviamente não iria dar, né? Porque VAR não existe pro Corinthians, ele levanta e quase faz o gol, tá? Watson, por sinal, que menino, hein? Pô, criticar o Watson é sacanagem, né? Pô, a garra, a vontade que ele tem. Qualquer outro jogador se jogaria e tentaria o pênalti. Não, ele levantou, tentou o gol. Sofreu o pênalti, porque o jogador de Ituano coloca o cotovelo nas costas dele, né? Tem um lance claro e, pô, o Watson é. Pô, tem gente que fala mal do Watson, cara, mas, pô, quem dera quando a gente tivesse todos os jogadores com a garra e com a vontade que o Watson tem, cara. Pelo amor de Deus. Eu não tem como criticar o Watson no jogo de hoje. Aí, de novo, o Watson cruza, Paulinho, gol. E o Corinthians consegue empatar o jogo cedo. Que isso aí que era muito importante. Porque se deixa o jogo ficar 1-0 até o final, aí entra em desespero. Então, ou seja, quando a gente teve quando a gente teve metade do primeiro tempo, quase o segundo tempo inteirinho para pensar o jogo para fazer um gol, como se tivesse 0-0. E não fez. Criou chances? Criou. O Yuri Alberto errou um gol que não poderia ter perdido. Não poderia. Mas o volume foi bem menor. Aquele time sufocante que a gente via quando o Renato tá em campo. O Corinthians sufocava até o gol sair. Como foi também o contra o Santo André no passado, até sem o Renato. Você vê que o Corinthians estava abafando tanto que o gol era questão de tempo. A gente não viu isso hoje. O Roger Guedes hoje fez o pior jogo dele no ano. Tá? Tem crédito. Tá fazendo um grande ano. Mas hoje foi o pior jogo dele no ano. E o Yuri Alberto errou gols que ele não costuma errar. E talvez e hoje o Lázaro errou muito, muito. Isso é que eu vou falar agora, são os erros do Fernando Lázaro. E esse talvez seja o problema do Corinthians não ter um técnico efetivo, de não ter um técnico com cacife. Porque faltou, de repente, pro Lázaro. Faltou lombo. Mas quando eu falo que falta o lombo, não é porque o treinador é ruim. É que quando o técnico ele tem culhão, ele tem respaldo, como é o caso do Abel no Palmeiras hoje, que não é um treinador experiente, mas é um treinador com culhão, um treinador que tem. O Abel ele pôde, por exemplo, abrir mão do Endrick ontem e entrar com o Tabata. Mesmo se o Palmeiras fosse eliminado ontem, não ia cair nas costas do Abel. Você entendeu? Hoje, quem era para ter jogado, apesar do Paulinho ter feito gol de cabeça, era o Matheus, que fez um grande jogo contra o Santo André. O Fausto era para ter voltado no lugar do Rony. O Rony tá fazendo um bom campeonato. Pô, que bom, que legal, que ótimo que a gente tem mais uma opção pro meio de campo. Mas o titular do Corinthians se chama Fausto Vera. Entendeu? O Fausto Vera não saiu porque estava jogando mal. Ele saiu porque ele se machucou. A vaga é dele. Se amanhã o Fausto Vera tecnicamente não for mais o titular, aí ok. E ele errou. E por não ter esse culhão, ele não colocou o Matheus. Ele colocou o Paulinho. Uma função mais avançada. Que é uma função em que o Paulinho, às vezes, ele fica nulo. Entendeu? A não ser na bola aérea. A não ser na pressão na bola aérea. Mas depois tem outros jogadores que fazem isso também. Você entendeu? Porque o Paulinho não é um cara de segurar a bola, não é um cara para armar. Você entendeu? O Paulinho é um cara de recomposição, de saída de bola. Você entendeu? Então, quando o Corinthians tem o Renato em campo, o Renato dita o ritmo do jogo. O Renato segura a bola. O Renato faz a bola girar de um lado para o outro no campo. O Paulinho nunca teve essa característica. O Paulinho ele pega a bola, rasga e vai para dentro da área. Ele sempre fez isso. São características completamente diferentes. O Matheus é do nível do Renato Augusto? Não é. Mas talvez seja um jogador que se aproxime do jeito de jogar, assim. Pra quem tem a cartinha de videogame, vamos falar de videogame, que ele tem a mesma posiçãozinha do Renato. Obviamente o Renato com o skill lá em cima, o Matheus uma cartinha bronze, a do Renato a cartinha ouro raro, mas são da mesma posição. O Paulinho não. Entendeu? E aí você muda a estrutura do seu time. Sabe?
E por causa disso, o Corinthians não conseguiu, nos grandes jogos que fez esse ano, fazer aquela pressão insuportável na entrada da área adversária, onde saíam tabelas, aí ou os laterais passavam livre toda hora, o que o Corinthians ficava tocando a bola igual louco na intermediária do adversário, o adversário ficava tonto, não sabia o que fazer, e aí ou o Corinthians fazia o gol pela penetração do Roger Guedes, ou vinha alguém, o Fagner, ou o Fábio Santos, ou o Watson aberto, e no cruzamento o Corinthians ia lá e fazia o gol. O Corinthians até fez o gol mais ou menos assim, mas não teve esse sufoco. Então no segundo tempo eu não senti, igual senti contra o Santo André, que o gol sairia a qualquer momento. Porque a situação era a mesma. O Corinthians contra o Santo André ele foi pro intervalo com 1-1. Hoje o Corinthians foi com o Ituano com 1-1 pro intervalo. No segundo tempo, no começo do segundo tempo, o Corinthians já tá sem o Renato Augusto. E o que eu sinto? O gol vai sair a qualquer momento. O Corinthians é o senhor do jogo. E o Santo André é um time melhor do que o Ituano e fez uma campanha melhor do que o Ituano no campeonato. Hoje eu não senti isso. Hoje eu não senti isso. Hoje parece que o Corinthians, infelizmente, negou fogo. Tá. O que isso pode ser taxado de positivo? Óbvio que uma eliminação em casa nunca é positivo. O que pode ser taxado, o que a gente pode tirar disso? É rever os erros, tempo para treinar, porque a gente vai pegar uma Libertadores inteira. Nos outros anos, quando a gente caía no Paulista, a gente já estava na metade da Libertadores, aí a pressão era horrível, quando a gente perdeu aquele jogo para o Audax, a gente já tinha um Nacional no mata-mata da Libertadores logo depois. Agora não. Agora a coisa vai ter uns dias e vai começar a Libertadores do zero, com uns dias tranquilos de treino. Você entendeu? Porque vai ter amistoso da seleção, tudo, a Libertadores só começa em abril, então podia ter praticamente um mês ali para treinar para fazer a melhor primeira fase possível da Libertadores, porque a gente tem que decidir os jogos em Itaquera. Porque se a gente deixar cair os jogos aqui, as decisões aqui, a gente sabe que é problema para o adversário. Entendeu? Então o Lázaro vai ter que corrigir, o Fausto Vera vai voltar para o time titular, o Renato deve voltar, obviamente. Né? A lesão dele não é tão grave assim, ele deve estar à disposição para a estreia da Libertadores, ainda tem bastante tempo. O Christian talvez ganhe uma chance, não sei se de cara como titular, mas ele vai talvez entrar nesse time. Né? Ele esteve hoje, inclusive, na Arena, deve ser apresentado essa semana, e é um jogador que, cara, me encantou algumas coisas que eu vi dele. Gostei bastante. Tomara que a camisa não pese. Eu faria um amistoso. Né? Pegaria alguma equipe que foi eliminada da pré-Libertadores, alguma equipe que não está na Libertadores, sei lá, o Estudiantes não está na Libertadores, né? Eu tentaria fazer um amistoso em Itaquera até antes da estreia da Libertadores, de preferência com um time sul-americano, para já sentir o espírito, entendeu? E para o time não ficar tanto tempo assim sem jogo, a falar é legal, os jogadores descansam, mas também desentrosam, sabe? O Renato não tá 100%? Não põe o Renato no amistoso. Não precisa, o Renato não precisa jogar no amistoso. Joga o Christian. E aí a gente vê o Christian jogar. Aí a gente põe o Pedrinho mais minutos, pra gente ver o Pedrinho. Né? A gente bota o Biro pra jogar. Sabe? Pô, o Pedrinho hoje quase decidiu pra gente, cara. Esse moleque tem jeito de ser cara diferente. A gente tem que ver ele jogar mais minutos. Então fica a sugestão pra diretoria. Marca o amistoso. No dia do jogo da seleção, que vai estar tudo. A gente não vai ter jogo em lugar nenhum. Marca um amistoso em Itaquera. Né? O Brasil joga no Marrocos, o jogo é à tarde, provavelmente joga à noite em Itaquera com um clube sul-americano, qualquer um. O Olímpia, o Olímpia vai jogar Libertadores. O Cerro pode ser eliminado pelo Fortaleza, mas eu acho que vai classificar. Não sei, cara. O Penharol tá na Sul-Americana, seria um adversário legal se pegar. Penharol, por exemplo. Um adversário interessante. Um Corinthians e Penharol, um Estudiantes, que acho que não tá na Libertadores. Um Independiente. Entendeu? Marca amistoso com esse time. Fala pra Neoquímica lá, eles pagam. Eles dão um capichulé pra esse time. Os caras vêm jogar aqui, não tem problema nenhum. Entendeu? E de repente o Corinthians já. Ou pega algum clube que esteja no mesmo pote nosso da Libertadores, que é impossível que o Corinthians enfrente na primeira fase, só nas fases
adiante, que seria o Racing, tem uma pancada de times ali no pote do Corinthians, pega um time desse pote, porque aí a gente já sabe que não é adversário nosso da primeira fase. Se for, é só de julho para frente. Então, aí também pode ser uma coisa interessante. Então fica aí a dica, porque aí o Lázaro pode corrigir alguns erros, tá? Eu não vou aqui crucificar o Lázaro tal. Eu não teria efetivado ele naquele momento, eu teria ido atrás de um técnico mais experiente. Acho que o Corinthians se precipitou. E o Corinthians tomou um passa-moleque do Vitor Pereira, porque o Corinthians achou que o Vitor Pereira não ia para lugar nenhum e que o Corinthians ia conseguir com o Lázaro levar. E quando o Vitor Pereira vai para o Flamengo, o torcedor fica com aquela sensação de que, poxa, eu fiquei com o Polystation do Natal. Mas o Lázaro não tá fazendo um trabalho ruim, não, tá? Foi bem nos clássicos, inclusive. As melhores talvez as atuações com nível mais elevado do Corinthians foram nos clássicos. Não tá fazendo um trabalho ruim, mas ele precisa corrigir algumas coisas. Ele precisa corrigir. O futebol é feito de erros, e erros a gente corrige. Quando o Corinthians perdeu para a Ponte Preta em 2012, o Tite corrigiu um erro que era o goleiro. E aí o Corinthians ganhou a Libertadores. Entendeu? Hoje o problema não é o goleiro, mas talvez buscar no mercado um meia, buscar em algum lugar, buscar no mercado um meia, mudar ali, ver a formação, voltar com um falso de titular. Então o Corinthians tem que perceber que é necessário corrigir os erros, tá? A eliminação é um vexame, a eliminação não poderia ter acontecido, mas está longe de. Acabou o ano do Corinthians. Está longe disso. Porque não era o torneio mais importante. É um torneio que, inclusive, eu gostaria que nem existisse mais. É um torneio que não passou a menor questão assim de. Já ganhou tantas vezes. A minha preocupação é daqui para frente, sabe? Eu acho que, vamos se dizer, se fosse um campeonato teste pro resto da temporada, eu acho que o Corinthians sairia aprovado. Ah, não foi campeão? Mas é mata-mata. Não foi campeão no mata-mata. Mas o Corinthians sairia com uma média, não sairia com uma nota 10, mas sai com uma média para ser aprovado nos campeonatos seguintes. Mas agora não. Agora, como diz a torcida, sangue no olho é tapa na orelha. Agora é Libertadores, agora é Copa do Brasil, agora é Brasileiro. Um dos três a gente vai ter que ganhar. Agora não tem mais desculpa. Entendeu? Não tem mais desculpa. Então o Lázaro tem que corrigir esses erros. Ele tem que corrigir esses erros. E como eu falei, e outra, todo jogo que tiver a possibilidade de ir para pênaltis, treina muito pênalti antes. Treina bastante pênalti antes. O Corinthians estava muito bem nos pênaltis, aí veio esse jogo com o Flamengo, veio esse jogo agora, não tô entendendo. Tá certo que as últimas 4 vezes que o Corinthians decidiu nos pênaltis foi pro alternado, né? Aí 2 a gente passou e 2 a gente perdeu. A gente não. Nas últimas 4 vezes que o Corinthians decidiu alguma coisa nos pênaltis, foi Guarani, Boca, Flamengo e Ituano. A disputa não foi decidida nos 5 pênaltis iniciais. Todas elas foram para os pênaltis seguintes. Aí é loteria mesmo, aí não tem muito o que fazer, mas treina, cara. Treina, principalmente os jogadores que não estão habituados a bater pênalti. Porque se a gente vai para os pênaltis e não resolve nos 5 iniciais, algum jogador que não está habituado a bater pênalti vai ter que cobrar. Então aí é essa hora que pode fazer toda a diferença. Você entendeu? Então você pega aí o Gil, você pega o. Oh, não, o Fosfera bateu bem pra caramba. Pega o Gil, você pega o próprio Fagner, que tá sem confiança. Você pega o Bruno Mendes, que fez o gol, mas não bateu bem, né? Poderia ter perdido. E quando tiver um jogo desse, faz os caras treinarem. Até o próprio Cássio. Por quê? Pode ser que caia pra ele bater. Fazer o quê? Futebol tá assim. Então a gente tem que aprender com os erros. É aprender, é ficar quieto, ouvir, refletir, aprender e evoluir. Tá? Eu sei que eu teria muitos views antes de terminar. Você que chegou até aqui, né? Se pudesse se inscrever no canal, que eu nem pedi no começo. Eu gostaria, assim, de ser como um Baldaço, como um Barolo, chegar aqui explodindo, como o seu Silvio, chegar aqui falando, que absurdo, xingando todos os jogadores. Não é o meu perfil, as pessoas sabem disso. E até também porque não há motivos para isso.
né? Eu vou xingar quem hoje? Ah, porque pra mim, tipo, se tem um responsável individual que a gente pode canalizar um pouco a situação, o Fábio Santos. O Fábio Santos é ídolo, o maior lateral da história do clube, cara. A gente vai matar o cara porque ele perdeu um pênalti? É complicado. Eu só queria entender porque ele mudou o estilo de batida dele, só isso. Então, eu não sou desse estilo, cara. Se um dia o Corinthians tiver ideia, me der motivos para chegar aqui possesso, xingando até a mãe, aí eu posso tentar fazer isso, mas hoje eu não tenho aqui, não é nem feitiço, não é nem motivo, eu teria que inventar motivos pra xingar jogador aqui hoje, porque eu vou xingar quem, cara? O Roger Guedes jogou mal hoje? Jogou, mas vem fazendo um ótimo ano. O Watson, cara, quem que eu vou xingar, cara? O Paulinho, tadinho, foi o gol, caramba, voltou, agora fez 2 gols nos 2 últimos jogos. Quem que eu vou xingar, velho? O Gil, pô, ele errou um pênalti, mas não bateu mal o pênalti. É que ele jogou pro lado demais. O que eu vou falar? Vou falar do Cássio, velho. Vou falar do Cássio, gente aqui da minha família falando, ah, Cássio já deu, tem que aposentar. Pô, não, mordeu, o cara pegou o pênalti. É o maior, agora o maior pegador da história, junto com o Ronaldo. Já tem 2 pênaltis defendidos esse ano. Que goleiro do Brasil tem 2 pênaltis defendidos esse ano? Dos grandes. O Everton pegou algum esse ano? O do Flamengo pegou um agora contra o Vasco, né? Acho que o Flamengo pegou 2 também, né? Pegou um do Al Hilal também lá, né? Do Al Hilal, não, do das quantas, Al Ali. E foi barrado o time, saiu do time. Então, eu queria ter motivo aqui pra chegar, xingar, gritar, berrar, mas não tem esse motivo hoje. Tô triste, foi um vexame, mas é o futebol. É o futebol, é mata-mata, é isso que acontece. Se a gente não gostar de jogos desse jeito, vamos assistir só Fórmula 1, porque a Fórmula 1, se você errar uma corrida e seu carro quebrar, você tem a outra para se recuperar e assim que assim sempre vai funcionar. Se seu carro ficar bem na maioria das corridas, você ganha. Futebol não é assim, cara. Não é uma ciência exata. Se fosse uma ciência exata, o estaria classificado contra o Ituano. Não é. E nunca vai ser. E o futebol é apaixonante por causa disso. Por coisas que acontecem como aconteceu hoje. Que já aconteceram com nossos rivais. O próprio Ituano já eliminou o Palmeiras. O Mirassol já eliminou São Paulo. O Penapolense já eliminou São Paulo. Acontece. É triste? É. Mas acontece. Tá? Conta aí pra mim, se inscreve no canal, conta aí pra mim o que você achou do jogo e tal. Se tem uma visão diferente da minha. E deixa seu comentário aí. E vai Corinthians!